senhor presidente, Pedro Reinaldo da Rosa, na pessoa de quem eu quero cumprimentar os demais vereadores, nobres pares de labuta desta casa, cumprimentar o senhor Josias, diretor administrativo do Clube Desportivo Rafar, né, clube que tem se destacado aí, graças a Deus. A gente tem acompanhado aí as notícias, as repercussões, desejar que cada vez mais vocês tenham sucesso, cada vez mais se exalcem aí grandes voos. Cumprimentar nosso amigo Evaldo, que está sempre presente aqui, nos prestigiando, e os demais servidores da casa, que nos prestam ímpar auxílio aqui esta noite. Deixar aqui também registrado o nosso abraço e o nosso agradecimento ao Jornal Semanário e também à Rádio RFM, parceiros. A Rádio RFM, sendo uma rádio comunitária, tem sempre feito a retransmissão simultânea das nossas sessões. Então, ao amigo Chico Rebete, o nosso abraço e o reconhecimento do trabalho que tem feito em prol da cidade de Rafar. Bom, tentar ser objetivo em minha fala aqui na tribuna e relembrar aqui a fala do vereador Marcelo a respeito da Rua Tietê. Na verdade, vereador, naquela região foram 2 crianças que foram atacadas e picadas por escorpião. 2 crianças. E é impressionante como o Poder Executivo não percebe que essas coisas elas precisam de atenção. Escorpião, todo mundo sabe, prolifera em lugar onde há sujeira, em lugar onde não se procede à limpeza adequada. E, na Rua Tietê, como o senhor bem mencionou, aquela fileira de casas ainda pertence a particulares. Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao Dr. Douglas Monteiro, que entrou em contato com a empresa que hoje representa o que sobrou da União São Paulo, e no feriado, que foi na quinta-feira, não é isso? Que tivemos o feriado, existiam lá uma equipe que veio da cidade de Bauru para poder fazer a limpeza das 2 últimas casas lá, que ainda pertence a essa empresa chamada Zilor, que é uma subsidiária que restou aí da União São Paulo. Então, ainda bem que existia esse contato com o Dr. Douglas, que conhece os representantes da empresa, e que só se mobilizaram quando receberam a notícia de que uma criança havia sido picada por um escorpião, porque eu tenho cobrado a limpeza daquele espaço ali há muito tempo. A reclamação do morador ela é antiga. E o que nos indigna, nos deixa muito entristecidos, é que não precisava chegar a esse ponto de demora. Nós temos aqui aprovado, desde o ano 2015, um código de postura, que dá ao Poder Executivo a liberdade e a prerrogativa de, se o proprietário, se o particular não executa o serviço, o Poder Executivo pode ir lá executar o serviço, penalizar o particular pelo desleixo e depois cobrar do particular o serviço executado. Porém, nem as áreas públicas nós estamos conseguindo ver a prefeitura dar um tratamento adequado. Por quê? Porque, graças a Deus, e finalmente, naquela travessa que fica entre o muro do campo municipal e a Rua Tietê, também uma cobrança antiga, de pelo menos 1 ano e meio, uma cobrança de uma limpeza, graças a Deus fora feita. E vá lá ver que cara que deu para o lugar, outra cara, e não custa, não custa, não custa, porque o que custa já está pago. Mas é muito difícil você conseguir essas coisas aqui. Muito difícil. Não bastasse isso, deixa aqui lixo, num lugar onde tem um grande fluxo de pessoas, do lado aqui do Senai, deixa quase uma semana entulho ali, galho, lixo, caixa. E a gente acabou de falar aqui da proliferação de escorpião,
que está atacando pessoas, e o que o poder público faz? Ele mesmo cria esses focos de possibilidade dessas coisas acontecerem. É impressionante que a nossa luta aqui ela se repete, e por coisas tão simples e tão banais, que não deveria nem ser objeto de cobrança, porque deveria acontecer com uma questão de ser exemplo, né? De ser exemplo. Mas, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade de conseguir coisas simples a serem realizadas pelo Poder Executivo, por essa atual gestão. Então, agradeço aqui novamente ao Dr. Douglas Monteiro, que entrou em contato com a empresa, e a empresa mandou a equipe para limpar. Mas fica a dica, mais uma vez, como bem dito pelo vereador, e que se repete, e nós já falamos isso mais de uma vez, que exista a fiscalização verdadeira. Obrigue-se as pessoas a executarem os serviços que são de sua competência. Faça o que tem de fazer. E aí, certamente, nós não iremos cobrar aqui em tribuna. Mas, se nós cobramos, é porque, de fato, nós estamos vendo aí que o serviço está aquém do que deveria fazer. Né? Ali atrás, nesse espaço, entre essa travessa entre a Rua Tietê e o Muro do Campo, vou dar uma dica aqui ao Poder Executivo. E Josias, que está aqui, que usa o campo lá, que está colocando a molecada para treinar, pode prestar atenção, porque qualquer hora aquelas árvores vai derrubar o vestiário. Aquelas árvores que nasceram no pé da parede vai derrubar o vestiário, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Mas sequer existe aqui, vereador Ernesto, uma definição de uma catalogação das árvores que podem ou não podem ser podadas. Há quanto tempo o senhor cobra isso? Há quanto tempo o senhor cobra para que se ande na cidade e veja qual árvore presta, qual árvore não presta, decida o que vai cortar, o que não vai cortar, e faça, se for o caso, a reposição. Coisas simples e banais não acontecem nesta cidade. E querem vender para mim a imagem de que essa é a melhor administração que existe? Para mim, não. Tem quem... Só um instantinho, já dou a palavra ao senhor. Tem quem acredite em conto de fada. Eu não acredito. Eu acredito naquilo que os meus olhos veem. Eu fico com aquilo que os meus olhos veem. E o que os meus olhos veem é que passa longe dessa ser a melhor administração da cidade. Pode falar antes que eu mude de assunto. Essas árvores que a gente está citando, que é uma praga na cidade, com certeza o meio ambiente aceita que a gente retira elas. Eu, como vereador, e mesmo antes de ser vereador, cansei de cortar esses brotos de árvore na Avenida José Soares de Farias e na rotatória da Praça da Emancipação. A fiscalização talvez não tenha conhecimento, ou não tenha exercimento, ou não tenha competência para chegar de quem está limpando a praça e pedir para que tire essas árvores enquanto muda, enquanto pequena. E com isso vai proliferando para a cidade, atacando os prédios públicos, que nasce até em cima de prédio. Sim. E isso é o verdadeiro desleixo, ou talvez a falta de conhecimento de quem manda. Tá bom. Muito obrigado. Agradeço. E se o pessoal aí do Poder Executivo acha que isso é birra e pirraça de vereador, está faltando talvez ouvir a população. Ouça a população e pergunte para a população se a população necessita ou não. O que foi, vereador? É comigo? Ah, sim, tá bom. Não, só estou te fazendo uma pergunta, meu amigo. Só estou te fazendo uma pergunta. Tá bom? Ouça a população. Procure saber da população se é isso que a população almeja, espera ou não. Agora, como eu disse da outra vez, nós vamos cobrar aquilo que a gente acha que tem que cobrar. Há quem concorde, há quem discorde, isso é salutar, é lícito, faz parte do jogo democrático. Quem pense diferente, quem concorde, quem não concorde. Eu vi vocês falando aqui sobre a tal entrega da obra, a grande obra, a última grande obra do município, que foi a reforma do banheiro, e soube, por vocês mesmos, que ali estiveram, desse episódio em que o diretor de saúde, ao invés de agradecer, e até mesmo de enaltecer o trabalho que ele próprio fez, porque me parece que o recurso para a reforma
veio de uma verba conquistada por ele mesmo. Ao invés de enaltecer o seu trabalho, usa o microfone para atacar o Poder Legislativo, para fazer comício. Então, 100 mil reais. 100 mil reais, até então, é o que foi gasto na tal da obra de readaptação. E nós somos questionados por essas circunstâncias. As pessoas nos perguntam sobre o empenho de 100 mil reais na reforma de 2 banheiros. E eu acredito que não teve um vereador aqui sequer que não tenha sido, em algum momento, questionado por essa questão. Acredito que não tenha, porque chama a atenção da população. E qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é exercer aquilo que primordialmente é a nossa função, que é fiscalizar o gasto, o empenho, de como o dinheiro público está sendo implementado. Agora, se representantes do Poder Executivo, ou se o próprio Poder Executivo se sente ofendido, porque o vereador está fazendo a sua função, e nós fazemos isso dentro da cordialidade regimental que nos cabe, fazendo requerimento de informação, procurando entender, e tem mais um aqui, nós vamos querer saber. A população nos cobra, nos chama a atenção, e é o nosso dever fiscalizar. E aí, quando nós fiscalizamos, ou quando nós questionamos, a primeira questão que muitos que representam ou ocupam alguma pasta no Poder Executivo nos falam é a respeito de trazer verba para o município. Isso é um adendo que cabe ao vereador através das parcerias que esse firma com eventuais deputados estaduais ou federais. Mas não é a nossa função trazer dinheiro para o Poder Executivo. A nossa função é verificar e controlar a maneira como o Poder Executivo gasta o dinheiro da população. E disso eu, particularmente, não vou abrir mão. Jamais na minha vida, enquanto aqui estiver, enquanto Deus me permitir estar nessa casa, vou cumprir a minha obrigação. Para isso me trouxeram para cá. Para isso a população me confiou o seu voto. Esse é o nosso papel. Buscar verba, buscar recurso, nós fazemos. E se quiser, faço chover aqui ofícios que desde 2021 estamos encaminhando a diversos deputados e deputadas que tiveram votos na cidade, não tiveram, estamos correndo atrás. Isso ninguém pode dizer que nós não estamos fazendo. Agora, exigir de nós que a gente não vá atrás da resposta, aí é querer demais. Eu não abro mão de ser vereador. E nem que eu estivesse na situação. Nunca abri e nem nunca abriria. Quem me acompanha sabe que o que defendo aqui, defendo desde o primeiro dia que estive nessa casa. A maneira como me comporto aqui, me comporto desde o primeiro dia em que estive nessa casa. Desde o primeiro dia. Agora, não gosta, não concorda, é direito de cada um. Mas não venha me pedir para não fazer o meu trabalho. Né? São 100 mil no banheiro. São 320 mil reais entre aquisição e instalação de ar-condicionado que até hoje está sem uso. 425 mil reais na compra de uma casa para servir de nova sede da diretoria da educação, ou seja, quase 750 mil reais. Em contrapartida, em contrassenso, eu tenho um prédio, uma creche, que está penando lá na Popular de Rafar e que não recebeu, nesses últimos anos, 1 centavo de investimento. Se isso não chama a atenção das pessoas, ou de alguns vereadores, a mim chama, e eu respeito quem se comporte da maneira que quiser se comportar. Mas na minha liberdade ninguém vai interferir. E a ela eu não entrego para ninguém. Vou questionar da maneira que eu achar que tenho que questionar, vou buscar as informações que eu achar que eu tenho que fazer e buscar. E tem uma coisa, não vou aceitar, na condição de vereador, ataque de quem está aqui na cidade para cumprir um papel, recebe de nós todo o apoio, porque quem aqui, em algum momento, atacou diretamente ou prejudicou o trabalho do senhor diretor de saúde, Vanderlei Cocado, que desse a ele o direito
de atacar os vereadores que ele julgou da oposição, mas não teve coragem de dizer quem era, e com isso ele atacou todo o legislativo. Quando nós colocamos qualquer empecilho, um minuto para eu concluir, presidente. Acredito. Qualquer empecilho ao trabalho do senhor Vanderlei, sempre o apoiamos. Sempre o apoiamos. Quero só lembrar, por exemplo, quando ele veio aqui e levantou a necessidade de um pedido de urgência, e nós fizemos uma extraordinária para atender a ele num projeto de lei que era para ingressar num consórcio intermunicipal de saúde, que até hoje o município paga R$21 mil por mês de mensalidade neste consórcio, e até hoje não adquiriu um procedimento sequer, um serviço sequer. Então ele precisa responder com verdade os requerimentos, porque veio dizendo que até hoje não teve. Até requerimento de sessão anterior, dizendo que até hoje não teve uma contratação sequer. Então, é essas coisas que a gente, você vê, e direto nós somos surpreendidos por respostas que são contrariadas. Por exemplo, e vou concluir aqui, teve uma sessão que o senhor vereador Alexandre Ferraz Sontolan mencionou a questão do ginásio, e disse da reforma do ginásio. O senhor se lembra que eu perguntei a Vossa Excelência se a empresa faria a reforma? O senhor disse que sim, não é? O senhor se lembra? Confirma a minha fala, não estou inventando. A resposta que veio é que a reforma do ginásio foi feita pelos próprios funcionários da prefeitura. Então, é difícil trabalhar desse jeito. Então, nós vamos questionar até o fim, e eu espero, infelizmente espero, que para os próximos requerimentos, então, ele responda com a verdade, e não omita as informações que, de fato, acontecem aqui no âmbito da administração. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade, desejo a todos uma ótima noite.